Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, Reverendíssimo Padre André, diácono. Bem, hoje nós estamos celebrando a família que acolheu Jesus com muito amor, né? Aqui a gente vê que padres, bispos sempre tem alguém, leigos, que abrem as portas da sua casa para dar um suporte, né? Para ajudar na missão do padre e do bispo que não casa, não tem filhos. Então, a primeira coisa é que existe uma amizade, um amor, né? Jesus encarnou de verdade. Ele não era simplesmente um robô que usou só o corpo humano e não tinha seus sentimentos, suas dores. Isso é um grande mistério, né? Ele é 100% humano e 100% divino. E a primeira leitura de hoje, quando fala dessa família, que ele estava tão próximo, justamente ela fala do amor. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus. Tudo que a igreja pede, gente, tem por trás o amor. Quando eu digo tudo, é 100%. Não existe nada que a igreja peça que não tenha como fundamento, como base, o amor. Nada. Agora, a primeira coisa que nós temos que fazer é purificar o conceito de a palavra amor. Hoje, essa invasão New Age, relativista de amor, né? Uma vez, um jovem que fumava um baseadinho, né? Ele me disse: padre, eu amo todas as religiões, né? Bem New Age. Aí eu sou muito doce, né? Eu disse: hipócrita, você nem conhece, não conhece nem a cristã que está na ponta do seu nariz. Ninguém ama o que não conhece. Você é o primeiro a pisar no pescoço de se um membro de uma religião for contra você. Porque quem ama, suporta, sofre. Como é que você vai sofrer por algo que você não conhece, hipócrita? Pronto. Pôs no lugar, né? Porque uma das acusações da igreja é que ela é de discurso de ódio. Porque não aceita os diferentes. Porque impõe sua verdade. A igreja que obscureceu a Idade Média. Que oprimiu o povo. Né? Ninguém fala que foi ela que fundou as maiores universidades do mundo. Foi ela que fundou os hospitais, as creches, tudo. Os leprosários. Ninguém fala. Por quê? Porque nasce de uma ideologia na Revolução Francesa, um dos atos mais fortes contra a sociedade feito por Satanás, que até hoje paira por aí, né? A igreja impõe. Se a igreja impusesse, era para estar um monte de gente aí já excomungado. A igreja é mãe. Ela espera a conversão, mesmo de quem está dentro da igreja e não se converte, para o verdadeiro amor. Qual é o amor que se fala aqui na carta de São João? O amor ágape. O amor doação. O amor de dar a vida. Esse amor é que dá sentido a tudo. Outro dia, eu atendi alguém que disse: padre, casei sem amar. Minha vida é um inferno. Eu não queria na época. Basta decidir. Decida amar. O amor, no casamento, eu não pergunto se você está apaixonado. Eu pergunto se você quer casar. Eu sempre passo um vídeo, quando dou a formação de um rapaz, que a mulher teve um diagnóstico de ELA,
esclerose lateral amiotrófica. E ele largou de trabalhar e viveu de doações para cuidar da esposa. Nos últimos meses de vida, ela só mexia os olhos e ele criou uma linguagem com ela, né? Se mexesse o olho para um lado, por cima, era sim, era não, e mostrava as letras. E ele dizia, eu sou o homem mais feliz do mundo estando aqui. Ela também daria a vida por mim. Ela não tem nem fala, nem carinho, nem afeto, nem abraço, nem sexo, nada. Será que alguém ia apaixonar por alguém assim? Será? Então como é que você faz para amar? Você educa as suas paixões para algo maior. Você orienta. Como? Aí é que entra o que São Paulo dizia da amartia, a força que o pecado tem. Fomes peccati, a fome do pecado. O pecado que nos faz egoístas. Não tem como resolver isso se não for pela graça. E não tem como ter graça se não for pela oração. Quem não reza, não presta. Pode ficar com dodói aí, quem está me ouvindo na rádio. Se você não reza, você não presta, meu filho. Nem para queimar no final. Ninguém que não reza não presta. Não presta. Eu só confio em quem reza. Porque o ser humano por si só é egoísta. O pecado original. Ah, padre, mas eu conheço pessoas tão boas que não vêm na igreja. Sim, mas pisa no calo dela. Você vai ter capacidade de transcendência. Ou quando acontece muito, a pessoa muito introspectiva, ela até fica lá boazinha, mas toda ferida por dentro, magoada. Afasta-se, né? Se fecha, não quer ver ninguém. Não tem como transcender sem a graça. A graça de Deus é necessária, imperativa, para que ilumine a sua inteligência e primeiro você vê o que você tem que mudar. E depois move a vontade para ordenar suas paixões, para fazer o seu amor. Esse homem, esse marido, ele decidiu amar a esposa até o fim com ela. Né? Com a doença. E Deus honrou com a graça. Ele não só se doava na alma, né? Na vontade, como também as suas paixões foram direcionadas para a esposa. Ou seja, ele tinha plenitude de vida ao cuidar da esposa, mesmo que não recebesse nada em troca. A minha esposa. Quem é a minha esposa? Quem? A igreja. Quem é a igreja? Vocês. Certo? E quanto que vocês procuram um padre, geralmente? Quando estão bem? Quando vai reclamar, murmurar. É ou não é? Sim ou não? Então quer dizer que a minha esposa não tem sexo com ela, não tem cafuné, e tem um monte de reclamação, de murmuração. Sim ou não? Alguém se apaixonaria naturalmente por uma esposa assim? E por que eu não estou tão triste? Estou mais feliz que quando eu namorava. Eu não casei, né? Mas... Porque esse doar-se à esposa, no amor decidido, eu decidi amar a esposa que Deus me deu, me faz realizar interiormente pela graça. Mas para isso, eu tenho que rezar. Padre que não reza, também não presta. Aliás, muito pior. Muito pior. Porque vai preencher sua carência com grupinhos, com quem só elogia ele, com quem está de acordo com ele. Vai fazer só seu grupinho de amizade de aquilo, daquilo outro. Não vai falar a verdade para alguns, para não ferir, para passear com eles. Não vai tocar em assunto que incomoda alguém. Vai virando
um ninho de guacho. A igreja vira uma bomba de doente, a partir do padre para todo mundo doente, afetivamente, apego, posse e assim por diante. Como dizia São Francisco, o contrário do amor é a posse. Uns pais que têm filho único e se apossa, isso não é amor. Isso é anti-amor. Você destrói seu filho, né? Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Se fosse para definir, Deus é amor. Porque Deus ama desde sempre. O pai se doa ao filho, o filho se doa ao pai. O amor entre os dois é o espírito, né? Então nós temos que educar nosso corpo, a nossa mente, para amar além. Ágape. O amor eros do corpo é natural. Só que o Papa Bento disse uma coisa interessante em Deus Caritas Est. Ele começa dizendo que Nietzsche, que é um filósofo ateu, criticou a igreja por demonizar o amor eros. A igreja nunca demonizou o amor eros. Eu, para ser padre, eu não me castro. Eu oriento minha paixão para ele, para a igreja. Meu amor eros existe. Vem da graça. A graça me dá também um amor eros. Por isso que o padre que reza consegue viver o celibato. Porque o eros. E não só me dá o eros, como eu dou o eros para vocês. Não eros no sentido de posse. Mas quando eu abraço alguém com amor, também é amor eros. Eu não estou sendo assim. Porque senão seria o quê? A minha mente manda abraçar e o meu corpo está lá como se fosse um robô, né? Não, para abraçar você tem que fechar os braços sobre alguém, né? Não. Eu tenho todo o amor, eros, filos e ágape. Todo, por quê? Porque eu educo as minhas paixões para se ordenar rumo ao amor, doação, dar a vida. Esse é o amor. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Primeiro Deus nos ama, a graça. Depois nós amamos. Aqui fala que ninguém jamais viu a Deus, né? A prova que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Deus é esperto, gente. Se Deus não tivesse colocado o Espírito Santo dele na nossa alma, quando eu fizesse algo de bom, eu ia achar que era eu. Achando que era eu ia me sentir a última Coca-Cola do deserto. Sentindo a última Coca-Cola do deserto, eu ia dar as costas para Deus. Porque o pecado original é o orgulho, a vaidade, a autossuficiência. Então o que Deus fez? Infundiu o Espírito Santo na nossa alma e não nos muda completamente. Nós continuamos miseráveis, só que nós temos que depender de Deus. O pecado original é tentar ser independente. O santo volta a ser dependente de Deus. Bem, e o evangelho? Engraçado, o outro evangelho, em Lucas 10, quando Jesus chega, Maria fica aos pés de Jesus e Marta está trabalhando, não é? E aí Marta fala assim, mas o senhor não vai falar nada? Eu aqui ralando para Maria. E Jesus diz o quê? Marta, Marta, te preocupas por tantas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu aquela que não lhe será tirada. A tendência de muita gente que vem para a igreja, inclusive padre, é o ativismo. É fazer. Eu vou fazer isso, eu vou projetar. Reunião para isso, reunião para aquilo. Reunião para respirar, reunião para expirar. Reunião. E vai o quê? Vai projetar aquilo, e programar aquilo outro, e programa o outro, programa todo. E outra reunião de cá, e outra reunião dali, e pastoral de cá, e pastoral de lá, e reunião. E às vezes não reza como deveria. Aí cria toda uma estrutura pesada. E até enche de gente. Não vou dizer que não enche, mas não se convertem. A começar do padre, né? Agora aqui, em João 11, acontece diferente. Quando Lázaro morre, quem é a primeira a ir aos pés de Jesus?
Marta. Ela aprendeu. Então nós temos que sair um pouco do ativismo e ir para o amor, a contemplação primeiro. As pastorais têm que aprender a contemplar, a adorar. Se você participa de pastoral e não vem às missas, não adora Jesus e não reza, saia hoje. Começa do zero a sua vida. Você não é um membro que dá fruto. Só dá fruto quem está aos pés de Jesus. O resto é só canseira. Só canseira. Ciúme, inveja, posse. Se você não está aos pés de Jesus, buscando uma graça, não participe de pastoral. Saia. Deixa os pastorais sozinho. Ou então, se tiver que eliminar as pastorais, eliminamos todas que não rezam. Não é isso que eu quero. Eu quero gente que fica aos pés de Jesus. Como Maria e agora Marta. Bebendo da fonte do amor. Aí depois sim, você pode participar de pastoral. Para levar o que você recebeu. Porque quem vai estar na pastoral e não recebe o amor, vai doar o quê? A não ser canseira. Fofoca. Encher o saco dos outros. Picuinha. Preocupar com a vida dos outros. Saciar a carência. Ficar bicudo quando não faz do jeito que quer. Querer aparecer, projetar a sua imagem. Pegar no microfone. Para se projetar. Só sai coisa que não presta. De quem está em pastoral e não reza. Só coisa que não presta. Então a primeira coisa é estar aos pés de Jesus. Adorar. Rosário. Missa. Missa, comungar o máximo possível. Missa dominical nem se fala, né? Porque quem não participa de missa dominical, aí que não tem que estar em pastoral mesmo. Aí que não, aí, pelo amor de Deus. Então, vamos enxugar, né? O sistema. Vamos pegar as pessoas que querem mesmo Jesus. Só tem sentido a igreja pastoral se você primeiro bebe da fonte, daquele que é o amor, né? Aí depois, se você é cheio de amor, você vai se doar. Você não vai preocupar com a vida do outro. Ficar enchendo o saco do outro. O que você está fazendo aqui? Né? A pessoa pregou mal. Quem que escolheu o pregador? Ah, se fosse assim seria melhor. Na minha época era assim. E da sua época, sua barra essa língua. Vai para o Santíssimo. Vai para o Santíssimo. Então tranca no banheiro. Se você não quiser rezar, mas não enche o saco dos outros, não. Vem para edificar. Vem para encher a igreja de amor, de doação. Nossa, que bom. Você fez o seu esforço, não foi? Coisa boa. Não, tá ótimo. Continua assim, vamos rezar junto, vamos rezar o terço. Serve. Ah, não, eu fiz mal, a minha palestra foi ruim. Não. O fato de você estar aí já é uma honra, uma dádiva. Você está servindo a Deus. Olha só a diferença de uma pessoa que é resolvida e olha para querendo o bem da igreja. Querendo o bem da pessoa, querendo estimular, né? Querendo fazer a pessoa crescer e não jogar para baixo. Nós precisamos de gente que reza, mas mas tem que vir aqui e falar para Jesus, me mata e renasce o Espírito, esse Espírito que está aqui, ó, que levou Marta a ir até Jesus. A Marta simboliza a igreja, que pouco a pouco vai entendendo o mistério de Jesus. Marta, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sou a ressurreição. Eu sei que todo mundo vai ressuscitar no fim dos tempos. Ela ainda sabia. Mas Jesus foi mais além, né? Ele interveio com um milagre. Muitas vezes, quando você reza muito, Deus intervém e faz um milagre na sua vida, na sua família, no seu trabalho e na igreja, na sua pastoral. Uma pastoral que reza. Ontem mesmo alguém me contou de uma pastoral que agora está reunindo toda quinta-feira para adorar. Meu coração quase explodiu, né? Quase explodiu. Falei, uau! Se todos os pastorais fizessem uma vigília de vez em quando, reunir para rezar o rosário e falar, Senhor, quebra tudo que não é seu aqui nessa pastoral. Põe só o que é seu. Tudo seria diferente, né? O amor pairaria, né? A fofoca diminuiria, as falas, todo mundo em harmonia. Quando vier alguém de fora para converter, todo mundo vai, faz você. Não, coloca lá. Não, mas não é você que é responsável. Não, mas eu quero que você faça. Faça a experiência. Sirva por amor. Eu já estou aqui há muito tempo. Vem. Todo mundo
querendo que a pessoa venha, tenha um encontro pessoal com Jesus. Seria tudo diferente, né? Seria tudo diferente. Mas, vamos lá. Já vai ter o cerco de Jericó agora, vai quebrar um monte de trem. Cair um monte de muralha. Muitas muralhas vão cair. Chama o povo que não vem à igreja. Chama os linguarudos. Chama os difíceis. Os que têm a dificuldade de relacionamento. Chama todo mundo. Vamos fazer as muralhas cair no cerco de Jericó. Serão 7 dias extraordinários em que nós vamos ter um encontro pessoal com Jesus para queimar o que não é dele e permanecer o que é dele. 1 Coríntios 3,10, que inclusive é a passagem mais forte sobre o purgatório. As obras alicerçadas em Cristo, que tem como fim o amor, passa pelo fogo e permanece. As outras são queimadas, né? Aquilo que não é de amor, que seja queimado nesse cerco. Também na sua oração pessoal. Também na minha oração pessoal, né? Aquilo que eu estou pensando aqui, aquilo que eu estou querendo, que não é de Deus, que seja desaparecido na hora da minha adoração, na hora da comunhão. Pronto. Essa é a chave de uma paróquia viva, diferente, né? Uma vez, para terminar, né? Na paróquia, primeira paróquia que eu tive, uma pessoa entrou chorando. Eu estava lá assim, ela falou assim, eu nunca fui de igreja, mas toda vez que eu passo na porta dessa igreja aqui, eu começo a chorar. O que é isso? Porque é uma paróquia que tem amor, né? O povo ama, reza. Vamos logo colocar a adoração aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. Estou querendo que vocês me empurrem a fazer a adoração diária, nem que seja só à noite, né? Mas eu quero que o povo passe aqui perto, mesmo que seja ateu, e sinta um poder extraordinário que vem do amor. É isso? Uma paróquia que reza, pastorais que reza, que morrem para si e querem amar. E se está tendo dificuldade, cola na mãe do amor. Ela sim, ensina bem o que é amor. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Oração vocacional. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem,